Salve rapaziada, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Opinião de La Cruz. O tema de hoje aqui sendo breve, o fim da Europa, o que está acontecendo com o velho continente e o que a gente pode esperar deles nos próximos anos. Começar aqui a introdução, com a base europeia. O que eu vejo como base europeia? Primeiramente, os povoados e as cidades-estados. Os povoados são basicamente os povos pré-Roma e durante o período grego. A gente vai ter aí os micênicos, as próprias cidades-estados gregas, os estrucos, você vai ter os celtas, os povos ibéricos. E nas cidades-estados você tem Atenas, Esparta, Olímpia e entre outras cidades-estados gregas. E a gente vê muito dessa influência greco-romana na história europeia e toda a civilização ocidental, porque essa influência greco-romana, ela basicamente moldou a nossa estrutura civil, nossa estrutura familiar social. Você tem os primeiros ensaios sobre o direito, sobre regras, leis, na Grécia e Roma. Você tem, por exemplo, na Grécia, introdução sobre, por exemplo, você tinha Aristóteles, Platão, Sócrates, escrevendo sobre república, sobre democracia, sobre aristocracia. Você já tem também uma ideia inicial de virtudes, por exemplo, na Ética Nicômaca de Aristóteles. Então, você tem uma grande influência romana, uma grande influência grega em toda a história. Você tem os filósofos, os imperadores gregos e imperadores romanos, imperadores gregos, perdão, no caso o Alexandre o Grande, que era o imperador da Macedônia, que conquistou também a Grécia. Você tem os imperadores romanos, como Júlio César, e até Marcos Aurélio com as suas meditações, é um livro que até hoje é muito lido, e todo esse ponto histórico que tem da Grécia e de Roma. Outro ponto é que o Império Romano ele moldou a ideia de pátria e família. O que é a ideia de pátria e família? Pátria e família é a figura máxima da família romana. Ele é basicamente a autoridade legal, econômica, religiosa e política. Ele é o pai da família, mas não necessariamente os seus filhos eram membros da família, Você tinha seus escravos que eram dependentes deles, e também você tinha pessoas que não tinham, pessoas em situação de vulnerabilidade, que faziam parte dessa figura do padre família. Ele cuidava de todos, ele era o líder. E isso basicamente foi crescendo na cultura europeia ao passar dos tempos, com o pai sendo o líder da família. Então eu trouxe aqui basicamente duas citações. A citação de Cícero, que era um filósofo romano, que influenciou depois muito Marcos Aurélio. Ele era de base estoica. Ele diz: o pai, como cabeça da família, não só governa o lar, mas sustenta os valores que moldam a nação. E a Mary Beard, que é uma historiadora, ela é viva atualmente, e ela é uma historiadora focada em Império Romano. E ela diz que a autoridade do pátria e famílias era a base da ordem social, integrando o dever, moral e tradição, que formava a espinha dorsal da civilização romana. Ou seja, era uma ideia muito forte na sociedade romana. Outro ponto é a doutrina cristã e a base da cultura europeia. Basicamente, desde que o cristianismo começou a tomar conta do Império Romano, no início teve a perseguição e tudo mais, porém você vê que já no século III e século IV o cristianismo se entrelaçou muito na cultura romana, até chegando a ser mais, no final do Império Romano, mais de 50% da população romana. Então você já tem uma base cristã na própria base do Império Romano, que é o foco, é o centro, o epicentro de toda a civilização europeia. Você tem alguns grandes pensadores como Santo Agostinho no final do Império Romano, e você já tem o São Tomás de Aquino no século XIV, ambos grandíssimos influenciadores de toda a história da humanidade, da história da civilização ocidental. E a Europa, ela sempre foi marcada por conflitos internos principalmente. Você vai ter, desde o início, por exemplo, os conflitos entre as cidades e estados gregas, até a própria Pérsia, que não é Europa. Hoje em dia a Pérsia seria o que é o Irã, que invadia as cidades-estados gregas. Você tinha os vários povoados brigando entre si. Você tinha as brigas entre os povoados, que hoje são parte de Portugal e Espanha. Isso sempre sempre ocorreu. E é uma base da Europa mesmo.
essa diferença cultural. Você vai ter os bárbaros que invadiram Roma, você vai ter os nórdicos que também invadiram, os nórdicos que depois tornaram-se cristãos, mas você tem todo esse ponto de guerra sempre. Os próprios nórdicos que brigavam entre si. Então, apesar de muitos europeus, por exemplo, terem características físicas semelhantes, acontece que a cultura é diferente, que faz com que haja essas batalhas. Então essa é basicamente a base da Europa, é o início da Europa, como ela foi formada. E eu vou falar aqui mais agora dos conflitos recentes, o que está acontecendo recentemente. Como eu disse, você teve todos os conflitos históricos, né? A Europa ela foi moldada à base de conflitos. Império Romano conquistando metade da Europa, depois você teve o Império Carolíngio, você teve o Império Romano do Oriente, que depois, por exemplo, com Justiniano, que tomou quase que por completo o Império Romano quando houve a queda dele. Então você percebe que sim, é um local com grande interferência de conflitos. Grécia, Roma, até mesmo onde hoje é Istambul, que já foi centro, capital de três grandes impérios. Mais recentemente você tem principalmente Rússia e Ucrânia, que estourou agora em 2022. Porém você já tem desde 2014 essa tensão com a invasão da Rússia à Ucrânia na Crimeia. Você tem os Balcãs, principalmente nos anos 90, com a queda da Iugoslávia. E isso é interessantíssimo. Eu trouxe aqui algumas rixas étnicas que são Sérvia e Albânia, Sérvia e Kosovo, Sérvia e Croácia, Sérvia e Bósnios. Sérvios bósnios contra os sérvios muçulmanos. Você percebe que eu coloquei aqui muito Sérvia, porque principalmente a Sérvia é o maior país daquela região, mas você tem outros conflitos que não envolvem a Sérvia. Mas basicamente, durante todos esses conflitos, Sérvia e Albânia, por exemplo, houve um massacre étnico da Sérvia contra os albaneses, propriamente como o Kosovo, né? Os sérvios estavam massacrando pessoas de origem albanesa kosovari. Então a ONU até em 1999 teve que intervir com os bombardeios da ONU de 99, Sérvia e Croácia. E também teve os sérvios bósnios, que hoje é da região da Bósnia e Herzegovina, que também fizeram um massacre étnico contra os sérvios muçulmanos. E todos esses conflitos históricos que a gente pode ver que tiveram na Europa, desde da Grécia Antiga, passando por Roma, Império Carolíngio, toda a Idade Média, com feudos brigando entre si. Depois você teve a Revolução Industrial e uma rixa comercial muito grande entre os países. Imperialismo, por exemplo, alguns países tomando conta da África, mudando o que é a estrutura da África hoje, e alguns outros países ficando de fora, por exemplo, como é a Alemanha, como foi a Itália, países que não participaram tão grandemente assim. Então isso cria uma rixa muito grande, o que causou também as duas grandes guerras na Europa. A Primeira e a Segunda Guerra. Você tem a Primeira Guerra, a Alemanha invadindo a França, e depois não conseguindo. A Alemanha invadiu a França, também invadiu a União Soviética, perdão, a Rússia, ainda na época era a Rússia. Foram até um certo ponto, depois muito frio, voltaram. A Alemanha acabou perdendo a guerra. Depois teve a Segunda Grande Guerra, que por conta dos abusos, vamos dizer assim, que a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes, ocorreu uma outra grande guerra, e você vê que durante essas guerras, por exemplo, você tinha o Império Otomano. O Império Otomano ele caiu, teve a queda do Império Otomano, o que mostra que esses laços europeus não eram tão fortes assim. Você percebe que houve sim a queda e fragmentação, o que é base também da Europa, né? A Europa ela sempre foi assim, ela sempre teve povoados, cidades, regiões, por exemplo, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, perdão, são muito recentes. Isso no século XIX. A Alemanha se tornou um país hegemônico apenas no século XIX. A Itália se tornou um país hegemônico apenas no século XIX. Ou seja, a Europa sempre foi fragmentada em povoados, em cidades-estados e tudo mais. O terceiro ponto aqui é a situação atual da Europa. O que está acontecendo na Europa? Hoje em dia, a Europa ela é muito burocratizada, principalmente a União Europeia, os países que fazem parte. E isso é muito ruim porque isso cerceia
a liberdade econômica dos países. É difícil ter um avanço muito grande tecnologicamente, perdão, e economicamente nos países, porque eles são muito presos à burocratização da União Europeia. Por exemplo, a Alemanha, em 2008, teve que salvar a Grécia de falir, de quebrar. Então, essa interferência que tem entre os países que são do grupo fazem com que eles não avancem tanto economicamente, não se desenvolvam tanto também nesse ponto. Hoje em dia a gente está tendo também muito grande a imigração desenfreada na Europa. A gente pode ver aqui os alguns dados, que em Portugal, imigrantes representam 8% da população, mas eles seriam responsáveis por 30% dos crimes. Na Baviera, que é a região sudoeste da Alemanha, ali fronteira com a Áustria, você tem 16% dos imigrantes compondo a população, porém eles cometem 40% dos crimes. E nas três maiores cidades da França, Paris, Marseille e Lyon, que eu tive a honra de ir, eu percebi que de fato tem muitos imigrantes nesses lugares, que os imigrantes formam 8% da população, porém eles cometem 63% das violações. E isso é algo que eu percebi sim, quando eu estive em Portugal, quando eu estive na França, eu consegui ver sim a incidência de muitos imigrantes. Na França principalmente de origem muçulmana, e em Portugal eu percebi que tem muito indiano lá. Então, além disso, com a entrada de muitos imigrantes, você tem a perda dos laços culturais e sociais da Europa, que foram basicamente moldados durante o Império Romano, durante a Grécia Antiga, que foram base da Europa. Até mesmo durante o Império Carolíngio. Então a gente pode ver que o islamismo está tomando conta. Você tem o progressismo e a burocracia, como eu disse, o islamismo porque está tendo uma entrada muito grande de muçulmanos na Europa. A queda da doutrina cristã. Com isso, a queda da doutrina cristã, os laços familiares que eram baseados na ideia de pátria e família, do pai sendo o líder da família, de uma família seguindo os cultos religiosos, a teologia, a doutrina cristã, isso vem se caindo. Então você vem percebendo que as pessoas estão perdendo a virtude na Europa. A virtude não é mais o ponto focal lá. Você tem o wokeismo e a demografia europeia. Na Europa, o wokeismo é muito grande e a demografia, os países não fazem mais filho. Você tem, por exemplo, países grandes como a Alemanha, em que a taxa de fecundação de mulheres é menor do que 1,5. Isso é triste, os europeus não fazem mais filhos. E principalmente os filhos que nascem na Europa são de base, são de raízes muçulmanas ou imigrantes que eles estão fazendo filho lá. Eu trouxe duas notícias que eu já vou ler, eu quero ler elas por último, aqui quando eu estiver falando desse ponto. Na Europa está tendo um crescimento muito grande do ideal anti-imigração e de uma direita nacionalista. A gente pode ver isso com o Viktor Orbán na Hungria, a Polônia que tem adotado políticas anti-imigração, a Itália da Giorgia Meloni, a França da Marine Le Pen, a Alemanha com a AfD e Portugal com o Chega. Eu trouxe aqui que o Viktor Orbán e a junção ali dele com a Marine Le Pen, eles elegeram 83% 83 parlamentares na Eurovotação, na votação para os parlamentares europeus. A gente tem que a Giorgia Meloni e seu grupo elegeram 78 e a AfD elegeu 15 de 96 parlamentares alemães, que dá 15,8%. Trouxe aqui uma notícia, por exemplo, mostrando que a Polônia não vai aplicar o pacto de imigração, diz Donald Tusk a Ursula von der Leyen. O Tusk seria esse daqui, que é o presidente, o chanceler da Polônia. Então ele disse que ele não vai entrar no pacto. Ele disse que ele não vai fazer o pacto de imigração, e a gente já vem notando isso na Europa. A gente tem também aqui mais uma notícia dizendo que votação expressiva do Chega reflete o crescimento do sentimento anti-imigração em Portugal, mas também se deve às dificuldades econômicas e ao poder das redes sociais, diz pesquisadores da Unesp. A gente vê aqui que o Chega foi um grande fenômeno, que eles tinham 12 cadeiras em 2021 e saíram para 48 cadeiras em 2023, se não me engano, e o partido hoje em dia ele tem mais de 78 assentos. Então isso é uma grande evolução do sentimento anti-imigração, do movimento anti-imigração que vem tomando conta
da Europa. Então a gente percebe que está sim tomando conta esse ideal anti-imigração. Então a gente percebe que a Europa está numa situação de mudança, numa situação bem vulnerável. Você percebe que a Alemanha, por exemplo, está tendo perda de emprego, está tendo desemprego na Alemanha. A economia da Alemanha tem recessão de PIB, ou seja, a principal economia alemã, a principal economia, desculpa, europeia, está tendo recesso. Então a gente vê que os tempos na Europa não são tão bons assim. E o último ponto que eu quis trazer aqui são aquelas duas notícias, eu vou trazê-las aqui, que são sobre os escândalos que aconteceram. Essa aqui é uma notícia da BBC. Eu pensei aqui em trazer notícias de, de jornais que não são brasileiros, tá? Porque eu não queria ter um viés, por exemplo, brasileiro. Então eu trouxe do BBC News Brasil, porém a BBC é uma empresa britânica. Quadrilha de Estu atraía adolescentes britânicas com álcool e drogas. Esse foi um caso que repercutiu muito na Europa, principalmente agora. Homens da cidade de Rochdale e de Oldham, no norte da Inglaterra, receberam apenas penas de 4 a 9 anos de prisão, sob a acusação de terem abusado de garotas de 13 anos, após terem dopado-as com drogas e álcool. Aqui, ó. A polícia acredita que 40 homens também possam ter se envolvido na rede de crimes. A imprensa britânica aponta que a amplitude do caso deve à falha da polícia e dos serviços de assistência social, que deram pouca atenção aos indícios datados de 2008. Ou seja, você percebe que o wokeismo e que o progressismo está tomando conta da Europa. É basicamente isso. A ineficiência policial. O que você espera de um povo, de uma noção ideológica, por exemplo, a noção ideológica que diz de que tem que acabar com a polícia? Você dá nisso. Uma política de imigração desenfreada e uma imigração de baixa qualidade, dá nisso. Imigrantes com uma cultura completamente diferente da britânica vão para o país e fazem isso com garotas de 12 e 13 anos de idade. Isso é maluquice, isso é nojento. E não tem como acreditar numa coisa dessa aqui, ó. Tem um ponto dessa notícia que me deixa maluco, que é o advogado do réu, citando uma frase do réu. O réu acredita que as condenações devem à religião e à raça dos acusados. Que são esses daqui, ó, você percebe, né, as características básicas. Perdão, pro cara falar isso, ele tá completamente perdido, lunático, numa sociedade acabada. Um cidadão desse, não tinha que ser preso, ele tinha que ir pra execução, ou ele ter, de alguma forma, uma castração química. Ele tinha que perder a língua por falar uma merda dessa aqui, um absurdo desse. Como que alguém fala uma coisa dessa, tendo feito o que ele fez com garotas de 12, 13, 14 anos de idade? Isso é inacreditável. E aqui também a mesma notícia, porém da Euronews, que é um jornal português. Né? Ó, o que é o escândalo das gangues de alistamento no Reino Unido? O que é o escândalo de gangues de alistamento no Reino Unido e por que razão ressurgiu? Então ele também vai citar aqui nesse artigo essas gangues, o que aconteceram. Esse caso que voltou a repercutir muito aqui em 2015. Aí você vê aqui as cidades, né, de Rotherham, Rochdale, Woodham, Oxford, Telford e Peterborough. Todas cidades muito grandes, tá? Peterborough, se eu não me engano, mais de 200 mil habitantes. Oxford, mais de 200 mil. Rotherham é cidade bem grande também. E Rochdale são cidades nortenhas, bem perto de Newcastle e Manchester. Então são cidades grandes onde esses crimes aconteciam. Então é muito triste a situação que aconteceu na Europa. Você percebe o decaimento da sociedade, da cultura europeia, migração desenfreada, islamismo, cultura woke dá nisso. Acaba com que os laços culturais europeus se partiram e deram nisso. E por fim, eu gostaria de falar da minha opinião. O que eu acho da minha opinião? O que eu acho? Eu acho que a União Europeia ela vai acabar em alguns anos, porque você tem economias estagnadas, como a economia portuguesa, que há anos está no socialismo. Você tem a economia espanhola, que está estagnada, que há anos também medidas da esquerda, tomou medidas da esquerda. Você tem a Alemanha, que nos últimos 16 anos, né, que basicamente teve a Angela Merkel, foi um país que aumentou muito a burocratização. Por exemplo, na Alemanha você pode pegar atestado médico por telefone e atestado médico de 3 dias.
isso cria uma certa improdutividade até mesmo na Alemanha, que é um dos países, é um dos maiores economias do mundo e provavelmente o país mais importante ali do bloco da União Europeia. Então eu acho que ela vai acabar daqui a alguns anos por conta de toda essa onda anti-imigração, pelas mudanças dos laços culturais que tem na Europa e porque os países não vão mais aguentar ser parte dessa União Europeia. Basicamente eu acho que a moeda vai acabar, cada país vai estabelecer uma nova moeda, a União Europeia ela vai acabar com alguns critérios de comércio, alguns critérios de imigração, porque os países que fazem parte da União Europeia, eles têm que adotar os imigrantes, eles têm que receber os imigrantes, refugiados, porém isso vem acabando com a Europa. Então, na minha opinião, a Europa vai vir a ter que acabar com a União Europeia daqui a alguns anos, porque o que acontece lá em Bruxelas é totalmente distópico da realidade europeia. É como se fosse Brasília aqui no Brasil. O que acontece em Brasília é completamente distópico da realidade que acontece no Brasil. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.